Graça e a paz, amados da PIB do Parque Anchieta, em especial aqueles que frequentam essa nossa escola bíblica, os alunos das classes Canaã, Gênesis, Osana e todos aqueles que porventura estejam desfrutando desse momento de instrução na palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus por meio do estudo da palavra. Esteja presente, ministra cada coração, faz tua obra de crescimento, de desenvolvimento, amadurecimento em cada vida, em cada lar que participa desse momento tão gostoso. Que a tua palavra seja de fato fortalecida mais uma vez hoje como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, em nome de Jesus. Então, queridos, sejam bem-vindos. Queremos aproveitar e te pedir para que você dê a sua presença aí no chat da igreja, né? Diga aí o seu nome, a sua classe, que você possa desfrutar desse momento. Aliás, por falar em desfrutar, eu gostaria de perguntar, está servido? Que tal uma fruta fresquinha, saudável, tem manga, tem pera, tem kiwi, banana, coco, maçã, né? Ou, quem sabe você seja daqueles que gosta de adoçar um pouco mais a sua vida por meio do mel, mais saudável do que o nosso açúcar refinado. Produtos da nossa terra, né? Seja produzido pela abelha, como é o caso do mel, seja aquilo que sai por meio do cultivo. Deus, ele tem dado o privilégio ao homem de desfrutar da sua natureza, de coisas saudáveis como essas que nós mostramos. E era isso que Deus planejava para o povo de Israel. Ele os estava levando do Egito para uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. E nós estamos falando nesses dias uma série sobre biografias, pessoas como nós, personagens do Velho Testamento que se destacaram. E nessa ocasião nós estaremos destacando um deles. Mais uma vez, não deixe de colocar o seu nome aí, de marcar sua presença no chat, para que você possa também receber a sua comunicação, colocar aí a sua dúvida, interagir conosco nesse momento de escola bíblica. Temos alguns objetivos que eu quero destacar aqui nessa nossa classe. Saber, do ponto de vista do conhecimento. Queremos conhecer melhor a vida desse grande ícone sobre o qual nós vamos falar. Fica curioso aí por enquanto. Sentir, além de conhecer, não adianta só saber. Nós queremos que o Senhor mexa com os nossos sentimentos, com os nossos corações, a ponto de sermos confiantes nos seus propósitos, nos seus projetos. Saber que Ele é maior do que todos os obstáculos diante dos quais nós nos encontramos no caminho entre onde nós estamos e o projeto que Ele tem para as nossas vidas. Confiança, sentir a grandeza de Deus e agir. Queremos também colocar em prática, queremos avançar rumo às promessas, aos propósitos, rumo a essa terra que mana leite e mel. Somos peregrinos e trabalhar com fidelidade para o alcance dessas promessas, sempre, claro, sob a graça de Deus. O personagem sobre o qual nós vamos falar nessa ocasião, muito especial, é Caleb. E o nome dele é um nome muito pertinente, porque a palavra Caleb significa, pode ser traduzida como corajoso ou capaz. Caleb era filho de Jefoné e ele foi um dos 12 espias que saíram do Egito, né, daqueles que saíram do Egito, convidados por Moisés para investigar a terra prometida antes deles a invadirem. Dos que saíram do Egito, pelo menos dos maiores de 20 anos, apenas Josué e Caleb foram os que ingressaram na terra prometida, nessa terra que mana leite e mel, terra de frutas bonitas, saudáveis, maravilhosas, que nós acabamos de mostrar agora. Deuteronômio capítulo 1, versículo 35 e 36 diz assim: ninguém desta geração má verá a boa terra, terra que mana leite e mel, que jurei dar a seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. E nós vamos ver nesta ocasião por que de apenas Caleb, juntamente com Josué, terem tido esse privilégio de ingressarem na terra prometida. Porque o Senhor disse para ele que ele o seguiu de todo o coração. Há 3 aspectos
na vida e na história de Caleb que nós queremos destacar aqui para tirarmos lições para as nossas vidas. Primeiro aspecto, a coragem de Caleb. Nós estamos diante de um fato, o povo sai da terra do Egito e chegam diante da terra prometida há poucos dias dali, e de repente Josué separa um líder de cada tribo, Moisés, separa um líder de cada tribo, das 12 tribos de Israel, para espiarem, para produzir informações de inteligência para o povo, para a liderança, antes de eles ingressarem na terra prometida. Em Números capítulo 13, versículos 18 a 20, vai dizer o seguinte: depois de Moisés separar um de cada tribo, inclusive Josué e Caleb, que tinha por nome Oséias. Josué, Oséias e Caleb estavam entre esses 12. Diz assim: vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época, diz a palavra, do início da colheita das uvas. Olha que coisa interessante, né? Já era a terra que eles sabiam que Deus queria que eles ingressassem, onde Deus queria que eles ingressassem. No entanto, Moisés, por questão estratégica, envia os espias, não para saber se eles tinham condição ou não, se eles deveriam ir ou não, mas na verdade era para, primeiro, haver uma visão daquilo que Deus estava preparando, terra que produz frutos maravilhosos, e também para que eles vissem o que tem, como falou, se tem muro, se não tem, se tem floresta, se não tem, o povo, se é forte, se não é, para que eles elaborassem qual a melhor forma, a melhor estratégia para ingressarem naquela terra, e não para que eles decidissem ou não, porque isso já estava decidido. No retorno, por ocasião do retorno, houve 2 tipos de colocações, de impressões a respeito daquela terra, daquelas cidades. Na verdade, eles ficaram lá 40 dias e visitaram toda a extensão da terra que o Senhor tinha prometido. Primeiro, os 10 líderes das outras tribos que não Josué e Caleb. Eles disseram o seguinte, Números capítulo 13, versículos 27 e 28. Aliás, desculpe se eu não citei no início, a nossa base bíblica está em Números 13, Números 14 e Josué capítulo 14. Certamente vocês já devem ter lido aí, pelo menos a grande maioria já deve ter lido. Em Números 13, 27 e 28 tem um relatório, uma parte do relatório dada pelos 10 que não Josué e Caleb. Diz assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Eles reconheceram isso. Aqui estão alguns frutos. E aí mostraram um super cacho de uva, bem grande, tanto que 2 homens tiveram que carregá-la. Mas, e há sempre um mas, infelizmente, o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, que era uma família de gigantes. No capítulo 13 ainda, versículos 31 a 33, depois da intervenção de Caleb e de Josué, olha, não é bem assim não. Os homens continuaram, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual temos em missão de reconhecimento, ou fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. E olha o versículo 33, como é que é uma questão de muito mais de crença do que de realidade. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Ou seja, eles, além de terem a impressão de que diante dos filhos de Enaque, dos gigantes, eles eram como que gafanhotos, a palavra formiga também cabe aqui, eles entram na mente, na visão do povo da terra e diz: e também para eles nós éramos como gafanhotos, mostrando que na verdade era muito mais uma crença deles, uma visão equivocada do que a visão de Deus, visão de homens. Mas Caleb, assim como Josué, nosso destaque aqui é Caleb, ele tinha uma visão extremamente diferente. As palavras de Caleb foram diferentes. Olha só o que ele diz lá no versículo 30 do capítulo 13 de Números.
Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Calebe mostra que ele tem a visão de Deus. Possivelmente, queridos, porque ele lembrava daquilo que Deus tinha feito no decorrer da história do povo, especialmente aquilo que estava recente. Eles tinham acabado de experimentar milagres, Deus fazendo maravilhas, e não foi por acaso que Deus só permitiu que o povo saísse após a 10ª praga, porque durante aquelas 10 pragas Deus estava mostrando o seu poder, seu controle sobre a natureza e sobre os homens. E Calebe certamente estava se lembrando disso. Da mesma forma, a abertura do Mar Vermelho. Enfim, Calebe, provavelmente olhando para esse Deus poderoso, sentiu confiança e trouxe palavras de ânimo, palavras encorajadoras, porque ele era corajoso. Diante mesmo disso, o povo murmurou. No capítulo 14, nos versos 2 e 3, diz o seguinte: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha só, que palavra, né? Negativa. Já as palavras de Calebe, reforçando, né? Depois de ele e Josué rasgarem as suas vestes, né? Tentando convencer o povo de que era diferente do que eles pensavam, disse o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. A coragem de Calebe aqui, em contraste com a covardia do povo, do restante do povo, não somente dos 10, agora do povo que se contagiou com a influência dos 10 desanimados. A coragem de Calebe aqui se manifesta, primeiro, enfrentando o povo, enfrentando toda uma multidão. Eles eram minoria, mas não se calaram, mantiveram a sua visão de Deus. E segundo, pela disposição de encararem, mesmo que gigantes fossem os habitantes daquela terra, mesmo que se tratasse de uma terra fortificada. E aí vem a pergunta, concluindo esse primeiro ponto, essa primeira lição, esse primeiro aspecto precioso da vida de Calebe: com quem você se parece mais? Diante das dificuldades, diante dos desafios, diante do que é aparentemente impossível, você se parece mais com os 10, com o povo, ou com os 2, com Calebe? Você se une à maioria porque vai no bonde, ou você se une àqueles que confiam no Senhor, que se mantêm fiel, que acreditam no seu poder? Essa é a primeira preciosa lição. Calebe foi um homem corajoso, pela confiança que ele tinha que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, ou de que para Deus não há impossíveis. Deus não há impossíveis, né? Inclusive, quando eles encaravam a crítica do povo, eles quiseram até apedrejar Josué e Calebe. Aí a glória de Deus apareceu. Então Calebe e Josué se mantiveram firmes ali mesmo diante da ameaça de serem apedrejados, dada a coragem desse grande personagem de Deus. Segunda preciosa lição a respeito da vida de Calebe, que nós teremos que precisamos trazer para a nossa vida. Aliás, é um privilégio esse segundo aspecto, a segunda lição. Na verdade, é o status, a estima de que ele gozava perante Deus, perante o Senhor. O status de Calebe, a visão de Deus a respeito de Calebe. Deus não somente se entristeceu com o povo, né, e proferiu aquela palavra que nós vamos acabar de ler agora, que todos conhecemos, que eles não entrariam na terra prometida, mas ele também proferiu palavras preciosas sobre Calebe. Versículos 11 e 12 do capítulo 14 de Números diz assim: e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Preste atenção nos detalhes. Me tratará com pouco caso. Veja a expressão de tristeza, de decepção, de frustração de Deus com o seu povo. Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Né? Deus estava querendo matar todo mundo e fazer de Moisés uma grande nação. Aí Moisés intercede, não é o caso de nós abordarmos isso aqui. E depois Deus ele
admite, vou levar não todas as pessoas, só alguns dessa geração, que são Josué e Caleb. Aliás, né, o sentimento de Deus, essa chateação de Deus, essa demonstração da chateação de Deus é porque eles preferiram palavras realmente muito entristecedoras, né? Afinal de contas, eles chegam a supor que Deus os tinha levado para uma armadilha. É isso que eles estão querendo dizer. Por que o Senhor nos trouxe para aqui, para esse deserto? Para nós morrermos aqui? Né? Eles chegavam a dizer que era melhor ter morrido no Egito, versículos 2 e 3 do capítulo 14. E o próprio Deus fala que eles o trataram com pouco caso. Lá em Deuteronômio, nós já lemos esse texto, capítulo 1, versículo 36, Deus os chamou de geração maligna. Olha a visão que Deus tem deles em contraste com a visão que ele tem de Caleb. Geração má, em algumas versões maligna ou perversa. E ele diz, ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei aos seus antepassados. Deus está dizendo que eles não conhecem a Deus. Como é que eles estão falando isso de mim? Que eles não têm fé por não conhecerem a Deus e seu poder, que eles são uma geração perversa, maligna e ingrata, em contraste com o que ele fala sobre Caleb. Olha o que Deus fala a respeito de Caleb. A continuação desse texto, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados, acaba sendo a punição daquela geração. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como meu servo Caleb, olha que ele já coloca Caleb no status de servo, tem outro espírito, ou seja, em contraste com o espírito de covardia, né, de desprezo, de desconhecimento, de infidelidade, de falta de fé, de incredulidade, tem outro espírito e me segue, ou seja, ele fala, esse é aquele que me segue, mas não apenas me segue com integridade, ou seja, com inteireza, ele é todo meu seguidor, confia em mim por inteiro, por completo. A esse eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Então chama de servo, diz que tem outro espírito que valoriza, que teme, que respeita, que honra o Senhor, e não alguém que despreza e me segue com integridade. Diante de situações difíceis, onde as pessoas reclamam, murmuram, por exemplo, diante da situação de pandemia, o que Deus pensa de você, da sua postura, da sua atitude? Diante de situações que desafiam a fé, e não são poucas elas no nosso dia a dia, parece que como que provas nós passamos por elas quase que diuturnamente. Qual é a sua atitude, não só de palavra, a sua crente tem que manter firme, mas de coração, porque a integridade ela é de boca e de coração, e de atitude também, de passos, né? O que Deus pensa de você, em contraste com aquilo que ele pensa de muitos não cristãos, claro que não o conhecem, mas mesmo que Deus pensa de cristãos, porque há cristãos falhos, limitados, que enfraquecem, né? Coisas de gente como a gente, como nós falamos um dia desse na igreja, né? Qual é a visão de Deus sobre você? Deus está te chamando nessa ocasião, a partir de Caleb, para que você tenha uma postura, tenha uma atitude, a partir da qual ele possa te admirar, possa te elogiar, possa inclusive te honrar por conta daquilo que ele vê em você, no seu coração. Embora pela graça, claro, ninguém que tem essa fé, essa coragem, essa integridade de Caleb que segue o Senhor, o faz por si mesmo, mas como resposta ao toque e à direção do Espírito Santo. Mas ainda assim, que Deus possa falar isso de você para as outras pessoas, que Deus possa divulgar, como eu disse a respeito do próprio Jó, né? Viste meu servo Jó, viste meu servo Sérgio, Zé Carlos, meu servo Iuala, minha serva Andréia, minha serva Beth, enfim, que Deus possa estar falando ao seu coração e a respeito de você coisas preciosas, como ele pôde falar a respeito de Caleb. Essa é a segunda preciosa lição. Homem de coragem, que nós tenhamos a coragem de Caleb, um homem cujo status, cuja imagem é preciosa diante de Deus, que Deus aplaude, a quem Deus elogia pela sua postura, pela sua fidelidade, pela sua crença. E também, finalmente, um homem que persevera, cujo vigor, cuja firmeza resiste ao tempo. Essa é a terceira característica de Caleb que nós queremos destacar aqui. Interessante que Caleb, depois de muito tempo, depois daquele
aquele tempo que o povo peregrina no deserto após esse evento lamentável, em que 10 dos 12 voltam desanimando o povo em relação à possibilidade de eles conquistarem a terra prometida. Anos depois ele mantém a mesma postura, ele se mantém firme em relação àquilo que ele era naquela ocasião. Aqui, Caleb ele era quarentão, né? Já não era um garotinho, mas um homem firme. E 45 anos depois, nós vamos ler quais são as palavras de Caleb. 45 anos depois. Diz assim, Números 14, de 6 a 12. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. Agora Moisés já não está mais no comando. E Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e você. Lembrando ao chefe, né? O chefe agora era Josué. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Aquilo que Deus estava falando, falava com Moisés. E Moisés transmitiu as palavras para Caleb. Olha, Caleb, você tá bem na fita com Deus, hein? Olha o que Deus falou a respeito do povo e o que Deus falou a respeito de você. E agora Caleb estava cobrando aquelas palavras de Deus via Moisés a ele, a Josué. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu o versículo 10 de capítulo 14 de Josué. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Tem algum aluno aí com essa idade? Idade privilegiada, né? Já tomou a segunda dose da vacina, se Deus quiser. Pronto aí para viver mais alguns anos. Espero que possa dizer como Caleb. Ainda estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa. Presta atenção na região que ele pede. Na verdade, a região que Deus prometera a ele naquela ocasião. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Anaquins já viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá, como ele prometeu. 45 anos depois, queridos irmãos e amigos, quando poderia se pensar hora de aposentar, hora de se pendurar a chuteira. Aliás, eu queria abrir um parênteses aqui. As pessoas pensam que aposentadoria é só colocar pijama, cuidar de planta, ir para a praça jogar dominó. Não que isso seja negativo. Fazer passeios e excursões para a terceira idade, né? Eu estou aqui para dizer que ser aposentado não significa necessariamente parar, deixar de produzir. Como a própria palavra diz, nós vamos ler daqui a pouquinho um versículo que fala sobre isso. E Josué comprova que, apesar de ter uma ideia onde muitos já estariam se aposentando, ele estava pronto para dar continuidade aos propósitos de Deus para a sua vida. Ele estava tão vigoroso quanto 45 anos antes. O versículo 11 diz exatamente isso. Estou tão forte como antes, né? Caleb está demonstrando aquilo que Isaías vai falar lá no capítulo 40, versículos 30 e 31. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. É isso que Caleb está demonstrando aqui. Ele estava reivindicando, veja só que ele foi lembrar Josué, ele se prontificou, ele foi proativo, ele foi protagonista dessa história, demonstrando que ele tinha o mesmo vigor, que o tempo, que as lutas, que as dificuldades, que os desafios não o desanimaram. E olha que coisa interessante, não é? Ele tinha diversos motivos para não querer, pelo menos ele, estar de frente dessa batalha.
Primeiro, porque ele já tinha 85 anos. Segundo, porque os desafios eram grandes. Aí ele pediu a terra de Hebron, ela é uma terra que ficava nas montanhas, e não precisa entender tanto de guerra, de estratégia de guerra, para saber que quem está embaixo ele tem mais dificuldade que quem está lá em cima, tanto por uma questão de visão, né, que quem está de cima tem a visão, sabe por onde está vindo o inimigo e tal, como por uma questão de gravidade, né, para descer é mais fácil, você desce com menos esforço e com mais velocidade sobre os seus inimigos. Mas ele, mesmo sabendo que teria que subir a montanha, ele falou, é essa terra que eu quero. Além disso, era a terra dos filhos de Anak, como nós falamos. Anak foi um grande e famoso gigante, e os Anaquins, descendentes de Anak, eram homens realmente de grande estatura. Mas ainda assim, Caleb, né, segundo ele estava tão vigoroso quanto 45 anos antes, e não pela força física, pela sua confiança no Senhor, ele certamente venceria aqueles desafios, seja da montanha, seja da fortaleza, seja dos guerreiros de grande estatura, né? Caleb também confirma, como quero crer que acontece na sua vida, meu querido irmão, que assiste a essa classe, o que diz Salmo 92, versículos 12 a 15. A gente só pensa naquela parte, né? Depois dos 70 é enfado e canseira. Mas diz assim o texto de Salmo 92, 12 a 15. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Terceira e preciosa lição, então, é que Caleb se manteve perseverante. Apesar das lutas, das dificuldades, ele se manteve por conta da esperança, da promessa do Senhor. Embora tenha demorado, pelo menos relativamente falando, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Mas para nós homens, 45 anos é muito tempo. Mas ele se manteve firme na promessa do Senhor. Amém, queridos? Nós queremos concluir essa lição dizendo que personagem admirável, né? Invejável, chamado Caleb, corajoso, capaz. Que esse seja o seu nome espiritual a partir dessa lição tão inspiradora. Por quê? Primeiro porque ele era corajoso, ele enfrentou duplamente a oposição do povo, né, que achava que não conseguiria invadir aquela terra e que trouxe palavras, especialmente os 10 outros espias, os 10 outros líderes, palavras desanimadoras, inclusive que queriam apedrejá-lo por ele se contrapor, por ele discordar, por ele confiar no Senhor. Ele teve coragem de enfrentar o povo, de dizer a verdade e também coragem para encarar aquele povo de gigantes na montanha, aqueles grandes guerreiros. Segundo lugar, Caleb é invejável por conta desse status que ele conquistou, né, de ser um homem íntegro, que confia no Senhor com integridade, servo do Senhor, que o segue com integridade e que por isso merece esse elogio da parte de Deus, e mais do que elogio, essa promessa preciosa de Deus. Que Deus faça com que você tenha diante dele, que ele pelo seu Espírito conduza você a um tipo de caráter, de vida, de comportamento, de pensamento e de sentimento que leve Deus a tecer tais elogios a seu respeito. E finalmente, por perseverar, Caleb foi um homem que não deixou que o tempo e as dificuldades e as lutas o esfriassem, né? Quantos guerreiros de Deus nós conhecemos no passado, homens da nossa geração que hoje não têm o mesmo vigor espiritual. Fisicamente nós entendemos, né? Nós vamos nos cansando mesmo com o tempo. A Bíblia fala sobre isso. Mas precisamos manter o vigor espiritual. Viu, irmão? Viu, irmã? Não perca o ânimo. O Senhor continua contigo, mesmo na velhice, como nós lemos, darão frutos. Caleb foi esse tipo de homem que se manteve com a sua disposição incólume, intocável, mesmo após grandes dificuldades e muito tempo depois. Como diz a nossa lição, certamente homens dos quais o mundo não era digno. E aí Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalhe do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que essa seja a sua realidade. Não coloque os olhos na dificuldade, na luta.
Pelo contrário, firme seus olhos em Deus, seja corajoso, que Deus te admire pela sua postura e seja perseverante até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa lição. Que o Senhor fale mais profundamente a cada coração. Encoraje, fortaleça, Pai. Produza características pelo Teu Espírito que gerem admiração no Senhor mesmo, elogio da parte do Senhor. E dá perseverança, Pai. Dá perseverança a cada um desses Teus servos, assim como deste a Caleb para enfrentar desafios mesmo na mais avançada idade. O Senhor é poderoso para fazer isso e muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém.